Para todo mundo ligado no YouTube, um abraço para vocês, chegando nesse início de semana para falar de Campeonato Brasileiro mais uma vez e também de tênis, o US Open começando. Vamos começar falando da Série B do Brasileiro. Lá na sexta-feira, em São João del Rei, o Atlético tomou uma goleada em casa 4-0. Até começou bem a partida, fez um gol, mas o gol foi anulado, né, pela arbitragem, obviamente com a ajuda do VAR. E aí depois parece que o Atlético sentiu essa anulação do gol e acabou sucumbindo para a Chapecoense que está na parte de cima da tabela, mantendo aí o Atlético pertinho da zona de rebaixamento, uma posição acima do América, ainda está fora da zona, mas volta a ligar o sinal de alerta. Um time que depois da chegada do treinador português teve uma boa sequência, mas já tem alguns jogos aí que não tem desempenhado um bom futebol. No sábado, na Serrinha, em Goiânia, o América visitou o time da casa, o Goiás, segundo colocado no Campeonato Brasileiro, e o Goiás venceu 1-0, né? O América no segundo jogo do técnico Alberto Valentim, mais uma vez não joga o suficiente, e aí sai de campo com uma derrota. Já são 9 jogos sem vencer, né? O gol do Goiás, numa infelicidade de um menino da base, né? Acaba sendo um gol contra, e produziu algumas chances, mas o América infelizmente não conseguiu mais uma vez nem pontuar fora de casa, né? Goiás aí que já é um time forte dentro de casa, se mantendo no G4, provavelmente, como eu já falei em outra oportunidade, é um time que deve subir, né, para a primeira divisão. E o América, com a chegada de alguns reforços aí, vai tentar ainda fugir da zona do rebaixamento, que é o campeonato atual do América, lutar contra o rebaixamento. Infelizmente as coisas caminharam para isso, né? E alguns jogadores têm que render mais, né? Alberto Valentim no seu segundo jogo, como eu disse, tentando mudar, tentando modificar o esquema para, quem sabe, dar resultado e o América possa sair dessa situação. Na Série A do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, às 6h30, o Cruzeiro recebeu o Internacional baleado depois de ser eliminado da Libertadores, e o Cruzeiro fez o dever de casa, voltou a ganhar no Mineirão, né? 2-1 para o Cruzeiro em cima do Colorado, com um golaço do Matheus Pereira no primeiro tempo e também um belo gol do Caio Jorge na segunda etapa. Cruzeiro jogou da mesma forma que vem jogando em casa e nesses primeiros tempos aí, né, imprimindo um grande ritmo de jogo, bastante finalizações, criando jogadas, pressionando o adversário, e conseguiu o golaço, né, do Matheus Pereira numa bela jogada trabalhada da direita para a esquerda, um domínio do Wanderson dando o passe, e o Pereira ele consegue encobrir o Rocher. Não estava nem tão adiantado, né, mas foi uma bela visão de jogo e oportunidade do Matheus Pereira para colocar a bola no fundo do gol. 6 minutos depois, o Cruzeiro dá um pouco de espaço, o Internacional acha ali algumas jogadas e o Tabata consegue o empate num chute de fora da área, na entrada da grande área, consegue vencer o Cássio empatando. O Internacional tem mais uma chance no primeiro tempo, mas o Cruzeiro ainda continua com ritmo. No segundo tempo, depois de alguns jogos onde o Cruzeiro tinha baixado muito o nível, nesse o Cruzeiro se manteve, né? Se manteve bem, se manteve atacando, e o Caio Jorge, por cobertura, consegue fazer um belíssimo gol também, decretando a vitória do Cruzeiro, que jogou com o time titular, né? Teve a volta dos 3 suspensos e o time se deu bem, voltou a jogar aquele futebol compacto, e o Cruzeiro voltou à vice-liderança. O Palmeiras joga nessa segunda-feira, Cruzeiro perto aí da primeira posição, ainda se mantém ainda na parte de cima da tabela, né? Próxima meio de semana é o Clássico. O Cruzeiro não poupou e não perdeu ninguém também por contusão, e tem o Atlético na quarta-feira pela Copa do Brasil. No domingo, no Morumbi, o Atlético visitou o São Paulo, e com o time reserva aconteceu mais ou menos o esperado. O time titular já não vem desempenhando tão bem assim, e o reserva, né, com jogadores que têm jogado pouco ou que nem têm entrado, sucumbiu ao São Paulo. 2-0 para o Tricolor lá no Morumbi, né? Júnior Santos entrou desde o início, jogou 66 minutos, ele que vinha pedindo oportunidades, né? O time que contou com Everson, Alan Franco e Rony titular. Não sei se o Rony é considerado titular desse time, mas
Enfim, é um time que jogou muito pouco, poucas criações jogadas, poucas triangulações e finalizações, então nem se fala, foram apenas 4 em toda a partida. O time não esteve muito bem, muito também porque é um time reserva, e o Cuca aí poupou todo mundo para quarta-feira, que é quartas de final de Copa do Brasil, é o clássico contra o Cruzeiro na Arena MRV. Peças que não têm desempenhado muito bem, uma outra partida jogam bem, mas no geral estão devendo muito já há um bom tempo, né? Atlético que faz uma campanha péssima no Brasileiro, principalmente depois da volta, né, da parada para a Copa do Mundo de Clubes, precisa voltar a pontuar para não ficar perigoso igual o ano passado. Na quarta-feira, como eu disse, a Copa do Brasil é Atlético e Cruzeiro na Arena MRV às 7h30. Né? O jogo de ida das quartas de final do mata-mata. O jogo da volta é depois da data FIFA. Atlético sem alguns jogadores, sem Lianco ainda machucado, talvez volte para o jogo da volta. Cruzeiro inteiro, né? E um pouco mais descansado talvez. Eu acho o Cruzeiro vem jogando um futebol melhor e leva uma vantagem. Mais clássico, a gente sabe como é que é, né? Talvez o Cruzeiro tenha essa vantagem pelo conjunto, pelo futebol que tem jogado, e ainda decide em casa, né? Falando do US Open, começou neste domingo a chave principal, né? Os 64 avos de final, tivemos aí Novak Djokovic no masculino vencendo, no feminino Sabalenka também vencendo, classificando. Estes são alguns dos favoritos, né? E no último jogo do masculino do dia, um cara que é considerado favorito, Daniil Medvedev, o russo, perdeu, né, para Benjamin Bonzi, talvez a primeira zebra aí desse US Open. João Fonseca estreia hoje nessa segunda contra o sérvio Kekmanovic, e Bia Haddad Maia enfrenta a tenista do Reino Unido na terça-feira, Sonay Kartal. O João favorito, né, em relação ao Kekmanovic, mas o João tem oscilado bastante aí, né? É uma promessa ainda do tênis brasileiro, e vamos torcer para que ele consiga passar desses 64 avos. Amanhã a Bia enfrenta essa tenista do Reino Unido, Bia melhor ranqueada do que sua adversária, mas a Bia também não vem num momento tão bom assim. Vamos torcer para os brasileiros, que eles possam classificar para os 32 avos de final, e a gente volta depois para comentar essas partidas e também o mata-mata da Copa do Brasil, os jogos da ida, né? Atlético Paranaense e Corinthians, tem Botafogo e Vasco, e tem Bahia e Fluminense, além, claro, do nosso clássico às 7h30 na Arena MRV, Atlético e Cruzeiro.